acessou lá, papapá, mudou o semblante dele, assim, ficou sério. Começou a olhar com muita atenção. Falei, ixi. Aí ele levanta. Olha, aí fez um monte de teste, velho. Olha aqui, fica em pé, num pé só. Tipo, quase o cara pediu pra plantar uma bananeira e fazer malabarismo. Aí nisso, doutor, mudou alguma coisa? Parece que a consulta saiu de algo mais despojado pra Algo ele sério. então. Eu falei, nossa, o então já veio o frio no estômago. Você vive Você ela, né? tem câncer. Falei, meu Deus do céu. Aí se arrepia. E o câncer, ele vinha, né, ancorado à morte. Você fala, no cérebro ainda, meu Deus. E, cara, tipo, eu trato de uma forma diferente. Eu Uhum. acho que esse foi o fator chave que me ajudou na superação. Falo muito sobre isso. Isso funcionou pra mim. E aí, o porquê que eu peço essa licença? Porque muitas pessoas podem não conseguir encarar da forma como eu encaro, porque é uma doença séria. Mas o que que você faz hoje, mano? Quando bate o teu momento tarja preta? Porque todo mundo Eu tem. falo com E a nem... Rai. Com ou sem? Quem é Falo com Rai? a Rai. É a terapeuta? É a minha É psicóloga. psicóloga. Rai, te amo. Quem nunca, né? Cara, me ajudou muito a numa transformação. Aí quando eu tava terminando a São Silvestre, pra mim, acho que ela nunca vai terminar. Acho que E eu pra acho que pra ninguém. você Pra também, ninguém né, não, velho? E mano. eu tive um Nós vamos período ter várias de do eu tive um tarja preta período de São Silvestre. corrida também, Legal. que eu no meio da pandemia, cara, até a minha esposa na época precisou ficar afastada, trabalhando de casa. O médico deu um relatório pra ela levar lá porque eu era grupo de risco. Uhum. Eu não peguei Covid. Nem ela não Pô, você pegou viveu o Covid, pode crer. até o divórcio. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais. E a gente fala sobre vida, sobre saúde, paternidade, relacionamentos e também de vez em quando a gente fala sobre negócio. E eu não tenho dúvida que o papo de hoje vai fazer muita diferença e vai fazer a gente refletir bastante, mas principalmente a gente não vai perder o humor durante a conversa, porque esse cara aqui que eu convidei para estar aqui hoje é um dos caras que eu conheço há mais de, sei lá, 30 anos. Eu já vou dar um spoiler aqui, a gente estudou junto por um bom tempo, ali primário e tudo mais, e ele sempre trouxe, enxergou a vida com muito bom humor. Então, ele vai trazer isso com certeza para o nosso papo de hoje. Mas vamos falar um pouquinho mais dele. Ah, antes, um pedido. Se inscreve no canal se você estiver aí pelo YouTube, porque vai ajudar a esse conteúdo chegar para mais gente, beleza? Então, de novo, antes da gente ir pro roteiro, se inscreve, tem um botãozinho aí. Bom, ele é o filho do Sandro e da Margarete, ele é o pai do Zeca, um cachorrinho muito bonitinho, um salsichinha que ele vai trazer aqui com certeza aqui na história que ele vai contar. A gente estudou junto, como eu falei, eu lembro de uma memória da quarta série, mano, que tinha aquelas feiras de livro. E aí eu acho que você comprou um livro, não lembro se era de mágica, uma parada assim. Aí eu fiquei com aquilo que eu falei, porra, esse livro é mó legal. Ou você fazia parte da história do livro, você era o Cara, personagem lembrei. principal. Você lembra disso aí? Era um livro de terror. Boa. Ah, pode crer. Aí você dava os nomes lá, eles imprimiam Como você colocando fosse. você na Cara, história. olha que louco, eu Era ainda em um tenho. hospital Ah, que os caras mortos começavam a levantar e eita, até, aí tipo tinha lá o vamos, Ralph e seus vamos amigos. falar disso, vamos falar Legal. disso. Pô, não Vamos falar lembrava disso, disso. cara. Cara, eu tenho muito forte essa memória. E agora, ele luta contra um câncer no cérebro. Sem perder a fé, sem perder o bom humor, como eu falei, e se mantendo ainda mega ativo no mercado de trabalho. Hoje ele trabalha, inclusive, para uma empresa que fabrica a maioria das balas e dos chocolates que a gente vê no mercado e muitas vezes consome em casa. Seja muito bem-vindo, meu amigo Ralph Delamura. Obrigado aí, mano, por ter Prazer vindo estar aqui, aqui. Marcelo. Obrigado pelo convite. Valeu, mano. Show. Que é a Muito primeira bom. vez que eu vou ter uma oportunidade de falar um pouco do que Boa. eu passei, enfim. Sim, mano. Eu fiquei pensando muito, né? Não quero parecer arrogante pela história, enfim. Aham. Mas eu achei legal, cara. Uma forma de. Eu vi que você escreveu um livro, ainda não tive a oportunidade de ler. Mas é uma coisa que às vezes fica na minha cabeça. Eu tenho vontade, porque eu tenho umas memórias. Boa.
E eu tô fazendo um MBA agora de inteligência artificial para negócios. Que legal, mano. E, velho, É. você tem um editor ali, então Sim. eu só preciso jogar o contexto e ele me ajuda a escrever. Total. E aí eu me arrependo, porque quando eu comecei, que eu descobri tudo, enfim, eu conheci algumas pessoas aí na trajetória, Aham. e uma delas falou, velho, faz um diário, cara, anota tudo que está passando todo dia. Você vai ver daqui uns alguns anos, se você ainda estiver na luta, eu ainda tô, Uhum. mas vencendo. Mas assim, ele falou, cara, você vai ter muito para você usar, selecionar e poder compartilhar. Total. Só que aí, cara, preguiça falou um pouco mais alto. Boa. Mas eu tenho muitas memórias de muita coisa importante, momentos assim que foram fatores que me tiraram da tarja preta e me levaram para uma ação silvestre, Sim. que vale compartilhar algumas percepções e desenvolvimento de novos valores que a doença me permitiu. Então, assim, eu não quero ser ofensivo, eu sempre peço essa permissão, essa licença para abordar o tema do câncer, como eu geralmente falo. E muita gente se assusta, cara, porque a palavra câncer, eu sei porque eu já ouvi ela, velho. Você vive Você ela, tem né? câncer. Falei, meu Deus do céu. Aí se arrepia. E o câncer, ele vinha, né, ancorado à morte. Você fala, no cérebro ainda, meu Deus. E, cara, tipo, eu trato de uma forma diferente. Eu acho que esse foi o fator chave que me ajudou na superação. Falo muito sobre isso. Isso funcionou pra mim. E aí, o porquê que eu peço essa licença? Porque muitas pessoas podem não conseguir encarar da forma como eu encaro, porque é uma doença séria. Total. Câncer é a doença, é a segunda doença que mais mata no mundo, depois do, acho que do coração, Sim. infarto. E tal. E cara, tô aqui, velho. E assim, eu tenho, não sei se eu tô pulando script aí, Não, a mano, gente não tem fez um script aqui combinado, não, velho, mano. mas eu não Tem ensaio, script eu não, gosto de velho. fazer um É negócio isso. Eu só tenho o roteiro de abertura, já porque eu gosto de legal. honrar quem veio antes da gente. Boa. Depois é ideia mesmo que a gente vai Porque, cara, trocando. tipo assim, o lance do câncer pra mim, tipo, eu costumo dizer às vezes que foi uma bênção. Às vezes não, você falou isso pra mim quando a gente tava trocando É, assim, mensagem. Eu falei, cara, que que legal. eu fui abençoado com o câncer. Desculpa, gente, se tem alguém que pensa diferente, com certeza deve pensar. Mas é que no meu caso, cara, me desviou de. Você me conheceu na escola, velho. Tipo, me desviou de uma vida, cara, que eu não era uma pessoa, tipo, que seguia uma vida desregrada, com droga, enfim, mas eu, cara, eu vivi uma vida louca. Uhum. Eu era muito workaholic, eu tinha um valor, cara, por trabalho, crachá, dinheiro na conta, que era assim. E eu perdi um pouco isso. E eu comecei a enxergar outras belezas que existem ao redor. E até, cara, as experiências de. Quando você passa por isso é transformador. Só que quando você se depara, pá, e recebe o diagnóstico, e no meu caso foi num momento que, nossa, tipo, a minha vida mudou. Eu saí, tipo, da ação silvestre e fui pro Tarja Preta, porque, cara, tinha casado, uma pessoa maravilhosa, tinha trocado de emprego, tava nessa empresa que faz bala, que faz chocolate, comprado um AP novo, tava morando num bairro legal. Meu, tá tudo começando, né? Aí 2 anos de casado, eu já, por muito tempo, eu tinha uma dor de cabeça que não passava. Tipo, Uhum. eu Nada comum. só. Eu, tipo, eu controlava ela com remédio. Tomava Neosaldina, velho, como se fosse bala. Andava sempre com Neosaldina na mochila, no bolso. Tomava de 3 em 3. Caraca. E aí eu não curava isso, tipo, eu só aliviava. Uhum. E a dor tava lá, velho, todo dia. Chegava no final do dia do trabalho, é muito tempo na tela, é a vista, é cansaço. Eu sou mais noturno, então eu não durmo muito. Eu durmo 1, 2 da manhã, velho. E eu trabalhava numa empresa que eu tinha que estar lá às 8 antes. Então eu dormia 6 horas, cara. Então eu falava, pô, eu durmo pouco, trabalho muito tempo na frente de uma tela, é isso, é enxaqueca. E eu ficava me autodiagnosticando.
E aí a minha ex-esposa, na época, ela falou, tipo, ó, eu não tinha esse hábito de cuidar da saúde. Uhum. E aí ela, ó, se você não for fazer um check-up, alguma coisa, a gente vai ter que conversar. Porque eu não vou ficar casado com alguém que daqui a pouco pode ter um piripaque aí e ir embora. Meu. Não quero ser viúva. Aí ela me pôs contra a parede, graças a ela, eu tive que me mexer. E aí veio, tipo, eu fui, fiz um check-up e aí tipo, eu falei pro médico lá, falei, cara, eu tenho dores de cabeça frequente. Ah, com que frequência na semana? Eu, todo dia. Então eu queria ver, você pode pedir uma tomografia? Ele falou, vamos fazer e tal. Fiz Isso todo. no clínico. É. Uhum. Aí, cara, fiz tudo. Aí pontualmente, teve um final de semana, eu tava repondo uma aula eu fazia um MBA de gestão comercial, que era marketing e vendas. Uhum. Eu tava na aula, tava repondo aula, num sábado, e assim, era das 8 às 5, com uma hora de almoço. A gente deu umas 16 horas, cara, minha cabeça começou a pegar fogo. E doía aqui, cara. Nossa, demais. E o professor olhou pra mim assim e falou, cara, quer ir embora? Eu falei, ah, posso? Não, vai, velho. Você participou da aula, eu não vou te prejudicar. Tá nítido que você não tá com condição de ficar aqui dentro. Aí eu saí, tinha remédio, peguei uma água, entrei no meu carro, no estacionamento. Eu não conseguia dirigir de dor. Eu baixei o banco, coloquei um. Sempre tinha um travesseirinho lá no carro. Uhum. Aí eu, cara, baixei o banco, liguei pra minha mulher na época e falei, ó, eu não vou poder ir com você. Era aniversário de um priminho dela, de 1 ano. Do filho do primo dela, de 1 ano. E ela não dirigia, ela tinha um trauma aí que ela superou também. Boa, que bom. Mas ela falou, ah, vou pegar um Uber e vou. Falei, beleza, eu vou pra casa quando amenizar a dor. Aí fui, cara, peguei a marginal, cara, a 40 por hora, velho, de dor, cara. E à noite já. Tipo, indo devagarzinho. Cheguei no AP, deitei direto. Tirei a mochila, deitei no sofá e apaguei. Que muita Neusaldina dá sono, porque ela também ela vai te anestesiar, né? Sim. E aí, apaguei, velho. Acordei no domingo. Aí ela chegou, ela me viu desmaiada no sofá. Nem teve coragem de me tirar de lá. Acordei no domingo com dor. Passei o domingo inteiro tomando remédio, com compressa de água gelada e quente na cabeça pra tentar amenizar. Dormi, acordei na segunda-feira, dor leve, mas é aquela, eu conheço essa dor. E era sempre aqui. Aí falei, meu, vou lá no hospital. Tipo, vai que o médico tá lá e já falo com ele também, né? Aí Já não precisa. resolve. Peguei e fui. E era na Zona Norte. Eu não entendia por que das coisas, né, velho? Hoje eu sou cristão. Então, pra mim, quebra-cabeça agora faz mais sentido. E vou te explicar o porquê. Uhum. Aí fui. Lá pra Zona Norte, em Santana. Cheguei no hospital. Fui atendido lá. Por acaso tinha um neuro de plantão. Passei com ele. Ele falou, não, ó, vamos fazer um exame aí e tal, não sei o que. Eu falei, ah, doutor, eu fiz uma tomografia umas 2 semanas aí. Inclusive, eu tô pra pegar os exames pra marcar um retorno com o clínico geral. Ele, ah, vou olhar aqui então. E o cara tava divertido. A consulta com o médico tá, velho, você parece que tá tranquilo. bem, você só tá com Sim. uma dor de cabeça. Vamos resolver, É, relaxa, velho, né? relaxa. Daqui a pouco você tá indo lá pro seu trabalho, preocupado no celular aqui. Aí ele acessou lá, papapá, mudou o semblante dele, assim, ficou sério. Começou a olhar com muita atenção. Falei, ixi. Aí ele, levanta. Olha, aí fez um monte de teste, velho. Olha aqui, fica em pé, num pé só. Tipo, quase o cara pediu pra plantar uma bananeira e fazer malabarismo. Aí nisso, o doutor, mudou alguma coisa? Parece que a consulta saiu de algo mais despojado pra Algo ele sério. então. Eu falei, nossa, o então já veio o frio no estômago. Que, cara, a gente pode chamar de aflição. Já veio um negócio por dentro que eu não sei explicar. Talvez na sua tarja preta você já tenha sentido o que é você sentir algo dentro de você que parece que é escuro, frio e
Eu falei, nossa, mãe do céu, eu arrepio, velho, quando falo Não, você isso. tá falando, eu tô Ai, arrepiado aqui. você conhece o sentimento, É velho? cada um vive o Doutor, teu, né? pareceu alguma coisa? Ele, então. Ali já. Ele tem uma mancha aqui. Aí eu sou uma pessoa agitada, hiperativo. E aí, cara, eu já comecei a maquinar na cabeça. E foi no dia que caiu o avião daquele cantor de música lá que falava que o nome dele não era Jennifer, que ele tinha conta no Tinder, que caiu o avião desse cara. Foi nesse dia. E foi o dia inteiro no hospital vendo matéria na TV falando desse cara, que caiu o avião, eu não lembro o nome dele. E Qual que era o aí. nome dele? O Fernando vai procurar pra nós ali. E aí, velho. Mas ele chegou a falar ou ele parou na Não, ele mancha? parou na mancha. E aí, Tá. tipo, ele viu que eu fiquei branco. Ele, calma. Isso pode ser muita coisa, né? Pode ser uma infecção que a gente cura com um antibiótico. Até pode ser um tumor também. Então a gente tem que investigar. Oi? Gabriel Diniz? Gabriel Diniz. Aí vai faz o corte. Aí você fala, Gabriel Diniz. É, Gabriel Diniz. E ele mesmo. É ele mesmo. É que eu não sou fã, então, mas não tenho nada contra, gente. Só que aí. E nem contra a Jennifer também, né? Também. Inclusive, eu tenho. A esposa do meu primo é a Jennifer. Ah, entendi. Fala, um beijo, Jenny. E aí, a hora que ele falou, você quer tirar literalmente isso da cabeça? Entender o que que é, dependendo do que for, a gente define como que vai tratar, e se não for nada, você toma o medicamento e vai embora. Ah, quero, lógico. Então, eu vou te internar. Aí, nossa, aí de novo. Balde de água fria. Não, vai me internar. Peraí. Eu vou entrar aqui, eu não saio. Aqui, ó. Hoje foi a última vez que eu saí do apartamento, que eu vi o meu apartamento. Eu não vou voltar mais pro escritório, não vou ver minha mãe. E na época eu tinha um bulldoguinho francês. YouTube, gente, eu preciso ver uma foto. Cara, eu tinha na cabeça que eu tinha uma mancha, que eu ia ser internado e ia ficar e morrer ali, velho. Ainda mais com o gatilho que vinha da imagem do cara lá, que, pô, morreu de repente e tudo mais, tudo isso. E aí você começa a olhar o que você chama de Você só enxerga presságios. isso, né? Você fala, cara, ó a tragédia já. Hoje o dia já começou vendo uma tragédia. Morte, né? Só enxerga a morte. Cara, Mas aí você internou. internei porque ele queria fazer uma ressonância. Justo. Aí internei, um chá de cadeira, cara. Demorou, mesmo pelo convênio, e é um bom hospital. Meu, eu fiquei pelo menos umas 6, 7 horas. Fiz alguns exames, eu fiz uma nova tomografia para comprovar aquela mancha, exame de sangue, aí me deram medicamento para aliviar a dor que eu tava sentindo. E almocei no hospital, aquela comida maravilhosa. Ai, que saudade, velho. Inclusive lá eu fui o cabeça de um movimento lá, que era um esquema mudar. de trazer uma comida de uma padaria que tinha na frente do Entendi. hospital. Era o contrabando de caldo verde. Ó, bom, Aí ainda era verde, a né? minha mãe conseguia passar. E tinha os sneakers que ela trazia também. Ó, fiz propaganda aqui do concorrente. Mas ela levava, porque, cara, é intragável. É comida triste, velho. Sim, sim. E aí fiquei lá. Aí me deram um quarto, dormi. 6 da manhã, chegaram lá, vamos lá fazer a ressonância. Nunca tinha feito. 40 minutos dentro de uma máquina, sem poder se mexer. E é a minha realidade hoje. Eu faço a cada 3 meses. Tive que aprender a quietar para poder ficar ali. Só que eu trato no AC Camargo. Uhum. E eu vou num lugar que é numa unidade deles na Pires da Mota, na Liberdade, que tem música. E aí você põe lá um pagode dos anos 90. E aí? Ixi, você deita ali. Aí ó, tem só- mais do que 40 Aí minutos. você ouve um Raça Negra, tipo. Mas fiz a ressonância, passei o dia inteiro no hospital. Aí meu pai passou, ele foi lá, ele foi num apartamento. Na época minha esposa tinha deixado uma malinha pronta. E ele foi, pegou lá e levou. Ela dormiu lá. Ela foi pra lá à noite, depois ela trabalhava na Paulista, que não é tão longe do... Não é longe do AC Camargo, mas aí ela pegou metrô, Uber e foi lá pra Zona Norte. Aí ela dormiu lá a primeira noite e foi embora de manhã cedinho pro trabalho. E aí meu pai chegou lá, era umas 11 da manhã, ele levou uma malinha que ela deixou separada lá no apartamento.
Ficou um pouco, foi embora. Aí minha mãe, ela era enfermeira. Depois eu vou falar um pouco dela. Ela saiu acho que ela trabalhava num hospital nessa época. Não, ela é especializada em hemodiálise. Ela aposentou, mas ela era especializada em hemodiálise. E ela trabalhava numa clínica de hemodiálise no hospital, dentro do Hospital Regional de Osasco. Uhum. Ela saiu de lá, pegou o carro e foi pra lá. Aí ela dormiu a segunda noite comigo. E cara, é, assim, a psicologia e a mente do paciente dentro do hospital é frágil, cara. E você tem que ter tato pra lidar. Quando a pessoa tá ali, ela tá exposta. E aí tinha um médico lá que ele era o neuro do andar. Ele não é quem me operou, mas ele era o neuro do andar. Então ele ia lá perguntar se eu tava bem e tal. E ele falou: ó, a gente fez a ressonância. Eu te prometo que hoje você recebe esse resultado, tá? Eu não vou embora sem te dar o retorno dessa ressonância. Eu falei, legal, né? O comprometimento dele. E aí era umas 6:30 da tarde. Tava no quarto lá assistindo alguma coisa. Minha mãe tava lá comigo. E aí tocou o telefone do quarto. Eu atendi, era ele. Ó, como eu te falei, tô com o resultado aqui da tua ressonância. Ah, e aí, doutor, o que que é? Então, no telefone, velho. É um tumor, cara. E assim, é um tumor grande, viu? Porque ele tem 7 centímetros. E. Só que assim, fica bem, cara. Não fica pensando nisso agora, tá? Amanhã o neurocirurgião vai aí no quarto, a diretora do hospital deve ir junto com ele conversar com você pra falar, né, de cirurgia, como que ele quer lidar com isso. Mas, velho, não fica pensando nisso não, tá? Eu preciso ir que deu meu horário, mas como eu te falei, eu não ia deixar você dormir sem saber. Hã? Aí desligou. Aí minha mãe da área de saúde, ela foi do Hospital das Clínicas, trabalhou na Santa Casa, tipo, ela sabe como que funciona. E pelo fato da minha mãe ser enfermeira, ela é a ponte com o paciente do dia a dia. E aí Ralph, e aí? É um tumor. Como assim? Tem 7 centímetros, é perigoso, e amanhã vai vir um neuro falar comigo. Ah, ficou uma arara, cara. Tá maluco? Como que dá essa notícia por tele... Meu, eu vou falar com o diretor desse hospital. Nossa, ela ficou... E eu sou filho único, velho. Aí ela ficou, velho. Tipo, ela falou com a diretora do hospital. Tipo, não, vocês não podem fazer assim. Aí, mais uma vez, a notícia já estava dada. Aí eu fui da tarja preta pra tarja negra. Lado negro da tarja. Pro fundo aqui que tá todo... tipo, eu mergulhei no núcleo da tarja preta. Imagina. E fiquei sem chão, cara. Eu fiquei aéreo. Tipo, é um tumor na cabeça, no cérebro. E a minha avó tem uma irmã do interior de São Paulo que teve um tumor na cabeça, mas não era maligno. Uhum. Mas ela morreu por causa disso. Porque o lugar onde cresceu era inoperável. E aí acabou o cérebro, velho. É um órgão mais bem protegido do corpo e o mais frágil. E aí ela faleceu, então já lembrei dela. E Do cara do avião. do cara do avião. E eu vou fazer um parênteses também. Você acredita em coincidência? Total. Eu tenho uma prima, eu vou falar o nome dela aqui porque ela vai ver. Vou mandar no grupo vai da ter família, a Leila. Ela mora no Paraná. A família do meu pai é paranaense. Meu pai é paranaense. E a Leila teve vou começar pelas coincidências. Eu nasci no dia 8/6 de 87. 38 anos. Embora não pareça. A Leila, ela é uns 2, 3 anos mais velha que eu. Não vou falar que ela tem mais de 40, né? Mas ela nasceu no dia 8/6. Caramba. Acho que 1985. 9, por exemplo, que ela tem menos de 40, né? Ela deve ser de 98 ou 9. Só que ela nasceu no mesmo dia que eu. A gente fez a mesma faculdade, comunicação social, publicidade e propaganda. Uhum. Quando ela descobriu, ela era casada. No meio do processo,
surgiu um divórcio também. E, cara, tipo assim, bate muito. Só que, no caso dela, o tumor dela, graças a Deus, não era maligno também, é benigno. Então a Leila Só teve um teve tumor antes de você, antes de mim. benigno, mas passou por todo o susto, porra, você tem um tumor e tal. Ela E era aí, casada e ela se divorciou e você divorciou. também. Em função das Entendi, complicações. E eu não entendi. critico a minha ex-mulher, eu sou muito grato também, porque, Você demonstrou velho, isso se não aqui, meu. fosse por ela, eu não teria descoberto. E o médico, o neurocirurgião que me operou, ele falou: Ralph, você não descobriu cedo, não foi precoce isso. Você descobriu no limite, na hora que você tinha que descobrir. Porque se você não descobrisse agora, você já ia descobrir com as sequelas. Então você ia começar a ter as sequelas, ia descobrir e talvez a gente não pudesse fazer Que ano muito. que foi? Foi em 2019, cara. Foi no dia 27 de maio de 2019, velho. Foi o dia que minha vida começou a mudar pra melhor. E isso que é legal, cara, porque é legal no sentido de, pô, ninguém quer passar por uma doença séria para essa situação, mas você traz isso com humor, com uma leveza e com uma sabedoria que dá para sentir na tua voz. E não é algo forçado, não. Isso super conecta com quem você sempre foi, até em tempos de escola e tudo mais, né? E você se transformar durante esse processo é bau, ou seja, vai acontecer, não tenho dúvida, mas a tua essência, o que é bom na tua essência, você mantém. Então isso é importante também, porque uma notícia como essa, imagino eu que, mano, transforma a tua vida. Ponto. Mas o que que já era bom que eu preciso manter até para eu me É? manter vivo, entende? E, cara, o que que você mais aprendeu nesse processo até aqui? Porque você continua no tratamento, certo? Sim. Eu lembro que você fez uma cirurgia, pelo menos uma eu 5. lembro, tal. Já tá em 5. Fiz 5 cirurgias, fiz 6 tipos de quimioterapia. Caramba. Hoje eu faço uma e um complemento, mas é Tá. cápsula. E o complemento é pelo catéter. Tá. Então, eu fui hoje. Hoje é sábado. Uhum. Quarta-feira eu vim terça-noite. Eu moro em Campinas agora. A empresa mudou. Essa é uma outra etapa também, que aí vem o Zeca na minha vida. Mas a cada 3 semanas eu venho pra cá e venho pra São Paulo, pra Osasco. Uhum. Durmo nos meus pais e vou pro AC Camargo. Aí eu recebo o medicamento na veia, que é um tratamento complementar. Ele ajuda a enfraquecer a célula cancerígena e aí a quimioterapia ganha mais Pra ela força. não voltar ou porque quando você fala, eu sou leigo, tá? Quando você fala, pô, fiz 5 cirurgias, nessas cirurgias, você tira o tumor ou por ser o cérebro é algo tão delicado que tem lugar que você não mexe e você precisa. Eu vou te mandar uma foto, depois se você puder colocar ela aqui. Ó, Era o resultado da ressonância. Tá. Pra você ver o tamanho do tumor. o antes e o depois. Já mando, já. Aí eu fiz a primeira cirurgia, remoção. Remoção. Tá bom, os 7 E centímetros foi embora. E uma coisa, não foi. Tá. E assim, uma coisa que eu descobri, eu era tão leigo quanto, tá? Imagino. O cara do AC Camargo, ele me Ninguém estuda explicou. essa parada, eu vou estudar. Ninguém se prepara Lógico. pra isso. E assim, o oncologista que me atendeu lá no AC Camargo, que é o Dr. Alexandre, pós-doutorado em Harvard. O cara é assim, Pode falar, ele é o cara pica, né? tem tato. É uma pessoa que entende essa parte psicológica. Tá, mano. E aí, velho, eu recebi o diagnóstico, fui lá pro AC Camargo, primeira consulta. Perdido, velho. Porque assim, eu fiz a cirurgia, eles usam um GPS neural Hum. pra poder acessar o tumor. Então, tipo, imagina, cérebro, velho. O Dr. Carlos Roelck. E antes de eu falar disso, quando eu operei, eu fiquei meio assim, né, cara? Pô, será que porque ele subiu lá no dia seguinte pra falar comigo com a diretora do hospital. E muita gente no quarto. E ele falou, ó, porque é isso e assim, assim, assado. Eu já pedi a autorização do seu convênio, coloquei em caráter emergencial, porque ele tá começando a passar pro outro lado.
Acho que vocês viram aí a imagem, né? Que eles colocaram da minha ressonância. Tem um quadradinho no meio, ali era um ponto de atenção. Só que o tumor, cara, ele tava passando pra cá. E ele tava vindo tem uma linha aqui no cérebro, ele tava vindo daqui pra cá. Se ele chegasse aqui, ele ia fazer o quê? Ele ia começar a empurrar o cérebro contra o crânio. E aí, velho, tipo, é cérebro, velho. Mexer em cérebro é complicado, é complexo. E aí, puta, não sei se eu quero operar aqui. E na época a minha mulher não passou uma segurança. Embora seja um hospital renomado. E aí você sempre pensa, né? Tipo, pô, vai pro Einstein. Só que o meu convênio, ele não cobriu o Einstein. Cobria um Sírio, mas o Einstein não. Aí, na época que eu descobri, a gente tava tentando engravidar. Tinha tirado o goleiro do gol e vamos tentar engravidar. Então a gente começou a olhar apartamento maior, tentar, tipo, vender o nosso pra comprar um outro. E a gente tinha guardado um dinheiro. E ela, meu, eu não tenho como ir pro Einstein, meu convênio não cobra. Ela, meu, a gente usa o dinheiro que a gente guardou. Tem seu pai, tem meu pai. Aí eu vou pedir uma. Aí liguei pro primo dela, que é médico e auditor do hospital onde eu tava. Aí ele falou: Ralf, seguinte. Primeiro de tudo, é Danilo o nome dele, Danilo Sesma. Gente boa também, cara. Aí ele, Ralf, primeiro de tudo, essa é uma decisão séria. É teu cérebro, é tua vida. Você não pode tomar essa decisão ou ter essa conversa com a sua mãe e sua sogra e outras pessoas dentro da sala. Você tem que conversar com o médico, você, a sua mulher, porque é ela que deita a cabeça do seu lado, cara, toda noite. A sua mãe vai ser emotiva, a tua sogra, ele conhecia, a Lourdinha, gente boa também, adoro ela até hoje. E ela também é emotiva, cara. Por isso que não pode se operar parente e tudo mais nesse mundo Exato. também, né? Porque a emoção é muito forte. Total. E aí Ele falou, ó, chama de novo, bate de novo um papo. Se você quiser, me deixa na linha só para eu ouvir, depois eu te falo a minha percepção. Porque como eu audito esse hospital, eu vou puxar a capivara desse médico e te falo, né, se é um médico bom, se tem um histórico bom, tal. É um médico que só teve uma morte na mão dele, que era uma pessoa que chegou, tinha uma bala perdida, acertou a cabeça. E aí ele não conseguiu salvar. E aí, assim, falei com ele de novo e perguntei, você se importa se eu trouxer um outro médico aqui para uma segunda opinião? Ele, de maneira alguma, né? E a empresa me deu um baita suporte. Tinha uma assistente social. Legal. Que o que você precisar, a gente faz. Se você precisar de uma ambulância daqui para ir num outro hospital falar com o médico, eu providencio. Nisso eu não tenho que, sabe, Legal. falar mal, assim. Então, até hoje, o nível de assistência, de cuidado é muito, muito diferenciado. Ele, beleza, eu falei, então eu queria trazer um neurocirurgião do Einstein aqui. Aí ele, você quer falar com o neuro do Einstein? Falei, quer? Ele, prazer. Eu, como assim? Ele, eu trabalho no Einstein, trabalho aqui e dou aula no Hospital das Clínicas. Se você for pro Einstein, quem vai te operar lá sou eu. A diferença é, seu convênio não cobre, porque quando a gente definiu que você precisa ser operado, eu pedi para consultar lá, se você podia ir para lá. Mas não dá. E eu posso te operar aqui, o hospital tinha acabado de ser reformado. Eu posso te operar aqui. E aqui seu convênio já está autorizado. Falei, doutor, pega aí serrote, martelo, vamos fazer. Aí eu operei na mesma semana, cara. Boa. Eu falei com ele eu recebi o soco na segunda. Na terça, recebi a informação por telefone que era o tumor. Na quarta, tive a primeira conversa que não me deixou 100% seguro. Na quinta, ele voltou. Aí eu tomei a decisão que ia fazer. Eu operei na sexta, velho. Caramba. Aí eu dei o ok de manhãzinha pra ele e já
E ele deve estar acostumado com isso, porque, cara, você tá mega sensibilizado ali na hora, né? Então é natural você querer. E tem que querer uma segunda opinião mesmo, até porque, de novo, a tua vida não é uma E, unha encravada, e entendeu? muita Pô, gente foi lá me visitar no hospital, aí você começa a ver como você é querido por pessoas que você nem imagina, cara. Tipo, imagina. gente lá da escola da tarde, e a gente era da turma da manhã e da noite. Sim. Gente que era da tarde, cara. Me mandando mensagem, velho, eu quero te ver como é. Mano, me ligando por. Da hora. E você fala, ligando, falou com a minha mãe. No dia da cirurgia, ligava, como é que ele tá? Fala, gente, E quantas pessoas que talvez conecte com o tema do relacionamento ou não, do médico e tudo mais, quantas pessoas entram nas nossas vidas naquele determinado espaço de tempo e, cara, é uma intensidade tão grande, mas que depois isso vai se dispersando e é normal. Eu tenho, por exemplo, amigos que entraram uma ou duas vezes na minha vida. Cara, da gente, tipo, viver de forma muito intensa uma determinada situação, seja o lado que for, mas, cara, tá cada um na tua vida. tem Entendeu? É como se a amigos. pessoa entrasse ali pra te ajudar naquele momento. Cara, tem Entendeu? amigos. A gente falou antes de começar a gravar aqui, né? Sobre a turma da escola. Sim. Cara, era muita gente. Só que no final a gente acaba ficando ali. Você conta na mão. Tipo, quantos sobram? Cara, tem um amigo, muito, amigo irmão, que mora em Portugal. Sou padrinho da filha dele. E quando ele vem pro Brasil, ele me liga, a gente vai jantar. Se não tivesse passado 1, 2 anos sem se ver. E como o mundo é pequeno, né? Você trabalhou com um cara que é um irmão pra mim, que Quem? já teve com o Bruno. Ah, Que a gente falou no Bradesco. Eu trabalhei, velho, na Num, agência. num dos momentos mais tarja preta, acho que foi o primeiro, assim, enfim. Agora ele é gente boa demais, cara. Quando a minha mãe morreu, e ela morreu com 43 anos, eu Meus tinha sentimentos. 18 para 19. E eu lembro que eu estava sentado na escada do hospital, quem me levou comida foi ele. Então, assim, como você vê que o mundo é pequeno, a gente estudou por, sei lá, 15, 20 anos no mesmo ambiente. E aí, porra, um dia eu mandei mensagem e tal. Falei, cara, tem um colega da escola tal que tá com um tema de saúde. Aí ele falou, pô, eu vi lá tua mensagem, pô, é o Ralph, eu trabalhei com ele. Aí eu falei, pô, o mundo é muito pequeno Eu mesmo. lembro que a gente fazia lá no banco Ele as falou que você era festas muito de. inteligente, tá? As festas de final de ano. O meu pai alugava o sítio que ele tem em São Roque pra agência. Ah, E aí ele ia pra lá e ele não via a hora de ir embora porque ele queria. Ele falou, não, eu quero ficar com o pessoal lá da vila lá. Eu vi as fotos, aí eu falei, cara, eu conheço esse cara aqui, ó. Ele é lá da Fundação Bradesco, dei com ele. Eu acho que a gente já foi da mesma sala em algum momento, acho que cara. sim, acho que sim. Bom, aquela história do livro que eu contei lá, a memória até hoje. Se eu achar esse livro aí, eu preciso comprar para minha criança Você interna, falou tá de ligado? quarta série, na Deve quarta ser, série eu ganhei um concurso de talentos que eu imitei o Mr. Bean, você lembra disso? Não lembro. Na Fundação Bradesco lá de baixo, o pessoal tocou bateria, eu peguei uma cadeira, levei, eu tinha uma fita de, tipo um stand-up do Mr. Bean. Aham. Puta, quarta série, velho, eu tenho 38, você deve ter o quê, 38 também? Eu sou de 87 E também. eu ia ter o quê, Nossa, uns a idade 13, dos meus 12, filhos, velho? Não, caramba. Quarta série é 9 para 10. 10, O Joaquim 10, Samuel tá 10, com 9 11 para anos? 10. Por aí. Cara, com uns 10, 11 anos, eu peguei a fita, fui lá, imitei e eu ganhei um monte de gente quando fala comigo, fala, eu lembro uma vez que você imitou o Mr. Bean lá, e aí até o professor lá, que era de educação física, ele, gente, vamos lá, o vencedor aqui é o Mr. Bean, Era o velho. Nelson. Acho que era de educação física lá. E aí pega esse gancho, velho, o humor, o bom humor, ele transforma a sua vida. Eu não gosto de sorriso, eu gosto de gargalhada, cara. Eu gosto de rir, eu gosto de rir. De dar dor no estômago de tanto rir, cara. Porque o sorrir, ele não tem que ser algo que você... Ele tem que ser já costumeiro, velho. Sorrir pra vida, pras pessoas. Fazer parte. Não é fazer sorrir. Sorrir, na minha opinião, na minha percepção, tem que ser Espontâneo. espontâneo o tempo todo, se possível. Sim. E aí, cara, volta agora na nossa máquina das conversas paralelas, mas voltando ao tema principal, quando eu precisei, os 3 grandes momentos, né? Quando eu recebi a informação da mancha, quando eu recebi a confirmação que era um tumor, aí fui pro AC Camargo, não, aí eu esperei um mês em casa. E a galera indo em casa tomar café, saber como é que eu tava. Aí a minha esposa, eu não aguento mais ficar fazendo café.
Toda hora vem gente aqui, que aí você começa a ver, né? Quem se preocupa, mas você também vê quem que tá indo lá só pra falar que foi. E aí, só que você sabe, velho, quem que tá lá de coração também. E eu era budista naquela época lá, então. E me ajudou muito também. O desapego, o ensinamento de você não sofrer pelo apego da vida que você tinha. Tá bom. Só que é difícil, né? Falar é bonito, a frase, né? E o que te Sábia. fez ir pro outro lado, mano? Olhar pra outra. Uma frase inteligentíssima da minha mãe. Ah, Sabedoria, cara, ancestral. Ela falou, e ela tem experiência, cara, de desligar corpo, sim, que morre na hemodiálise. sim. Ela falou, Ralph, e com muita maturidade e tato, porque eu sou filho único dela. Imagina. Ela, Ralph, o olho cheio de lágrimas, assim. Ela pediu permissão pra chorar, porque eu não gostava de ver ela chorando. Ela, ó, você tem duas escolhas. Ou você vai resistir a ela e vai ser mais difícil, ou você vai aceitar e vai fazer o que tá ao seu alcance. E eu não era cristão, eu tinha saído da igreja, eu sou de uma família cristã, fiquei 21 anos fora, 11 com budismo, que foi uma experiência, eu tenho um Buda tatuado, eu fechei as costas inteiras. Uhum. Eu fui muito assíduo ali, eu conheci pessoas ótimas que me ajudaram muito também. No processo. E aí ela falou, cara, você não tem outra escolha. Você não fala tanto do desapego? A sua vida até aqui foi assim. Agora daqui pra frente, cara, isso me deu força, velho. Tipo, eu falei, verdade, não tenho escolha. Se eu decidir não aceitar, e aí eu volto naquele meu pedido de desculpas. Tem gente que não aceita. Eu não posso ter isso. E no meu caso, velho, aí eu vou te falar o porquê eu ainda faço o tratamento. Eles não me tratam pra me curar, eles tratam pra me manter vivo. Então eu tenho uma vida, tipo assim, incerta. Eu não sei se eu vivo mais 10 anos, eu não sei se eu vivo, se eu vou chegar aos 50, aos 60, aos 70. Por quê? O nome do câncer que eu tenho é astrocitoma, e aí já tinha Deus ali. Quando surgiu, fez a biópsia, grau 3, que é um grau alto, são 4 graus. 4 é o maior, 3 é preocupante, 2 é um grau menor e 1 praticamente não existe para astrocitoma. Mas quando você tem grau 1, a probabilidade de cura é 98%. Grau 1 geralmente é de, aqui ó, câncer de laringe, de tiroide. E aí, é tiroide. Aí, o que eu tive, o astrocitoma no cérebro, ele não tem cura, velho. É 1% das pessoas no mundo que tem. Então a literatura da oncologia tem muito pouca informação sobre. E aí, quando eu fui pro AC Camargo, eu recebi a notícia, o neuro ele ficou tão próximo da gente, o Dr. Carlos, que ele ficou sem jeito de dar a notícia lá no consultório do hospital. Aí ele, eu queria ver se tem um oncologista aqui pra sentar com a gente. Ele saiu da sala. Aí minha mãe olhou pra mim e falou, ó, se precisa trazer um oncologista, Ralph, é porque possivelmente é maligno, tá? Ai meu Deus do céu. Eu achava que não ia ser, que era fazer radioterapia porque ele tirou 60%. Porque 40% estava numa região. Fui lá para o C. Camargo, aí ele me deu o doutor Alexandre, ele me explicou que era câncer falando de tijolos, velho. Que todo mundo tem célula cancerígena. Isso é importante saber e falar de alimentação, cara. Sei que eu não sou a melhor pessoa para falar porque eu vendo açúcar. Mas e eu não tô tão no shape, como a câmera tá mostrando que eu tô me vendo ali, ó. Mas tipo, Tijolos, ele alimentação. falou dos tijolos, tal, de como que ele se formava. E aí dali, velho, tipo, o que eu vou fazer da vida agora? Tipo, eu vou ficar reclamando? Não vou? Não vou. Eu vou fazer o que tem que fazer, velho. Aí começou a minha São Silvestre. Aí, tipo, é a luta, vou ter que lutar, vou ter que... E aí, velho, foram 6 meses de uma quimioterapia oral chamada Temodal. Tomo ela hoje, mas numa dosagem muito menor. Tomava 500 miligramas todo dia, de domingo a domingo.
E fazia de segunda a sexta, todos os dias no AC Camargo, a radioterapia, que é radiação. E a radioterapia, ela diminui. Então, o que sobrou, diminuiu. Só que essa doença que eu tenho, não tem cura, ela foi classificada pelo médico como uma loteria ao contrário. Por quê? Ela não tem metástase. O pouco que a oncologia conhece e pode afirmar, ela não consegue se desenvolver, esse tipo de célula cancerígena, ela não consegue se desenvolver em outra parte do teu corpo. Ok. A não ser no seu sistema nervoso, espinha e cérebro. Tá bom. O que não significa que ele não possa tentar crescer de novo. E ele tentou 2 vezes. Mas das 5, foi uma para tirar, aí formou um líquido aqui, que é um líquor espinhal. Se você quiser pôr uma foto, eu te mando também. Você vai ver aqui a bola que tinha de líquido na minha cabeça. Que é um líquido que o cérebro produz. Só que ele vazava. E aí eu tive que fazer uma drenagem. Aí abriu, procurou por onde estava saindo, não achou, fechou. Recuperei 2 meses, acabou o ano. Aí completei 6 meses de tratamento. E eu viajava muito com a minha mulher, cara. E aí todo final de ano a gente fazia, tipo, Eu vi uma pra Santiago, você foi? fiz o caminho de Santiago com ela, minha lua de mel. Eu vi. Cara, super legal, tá uma experiência ímpar. Eu fui pro Japão agora, só que eu fui sozinho, velho. Então, você tava trocando mensagem de lá, tava cara. em Tóquio, lá cheguei no dia que teve terremoto ainda. É. E aí, o que eu tava falando? Você tava falando das 5 cirurgias e tal, e que você, na verdade, tem uma loteria ali. Aí, tipo assim, não tem cura, velho. E eles falam, não tem metástase e não é uma doença que vem pelo DNA. Aí eu falei, caramba, velho, então fui você premiado, chegou né? Você chegou a tentar, tipo, mano, da onde vem então? Aí você falou um pouco da alimentação e tal. Qual que é teu. Cara, assim, vamos lá. Todo mundo tem Qual era célula. pra ser, pra eu Eu acho aprender que alguma coisa, entendeu? se eu for pro lado cristão, eu vou falar que isso é minha redenção, que foi uma forma de Deus me falar pra mim assim, ô Ralph, a minha casa é pra lá. Entendeu? Pelo amor ou pela dor, né? A gente Tipo, aprende pela minha parte cristã, porque eu me converti, não é que eu abandonei o budismo, eu tenho uma filosofia. Eu não sou um Tem muita cristão. coisa boa também. Em Caramba, todas, cara. velho, Todas tudo tem. tem. Todas vão ter. E se Deus permitiu um Buda crescer e trazer o conhecimento que ele disparou e disseminou para a Ásia e da Índia para. É muito mais uma questão cultural, né? E o cristianismo começou ali com Cristo em Israel e foi para Europa, velho, que colonizou as Américas. Então, tipo assim, as duas grandes criações, velho, cada uma foi para um lado. O Buda foi iluminado, era um ser iluminado por Deus. Ou, foi o demônio que criou? Não, eu sou um evangélico, cara, que constrói pontes. Eu não. Tipo, tem muita coisa na igreja que eu não concordo 100%. E aí eu sigo muito do meu bom senso, Total. porque a gente sabe o que é certo, o que é errado, e a gente sabe quando a gente não deve fazer alguma coisa ou deve. Não existe aquilo, eu estava bêbado. Você sabe o que está fazendo. Mas quando você vive uma experiência tão intensa como você viveu, porra, hoje você conhece o teu corpo e a tua intuição, acredito eu, muito mais do que antes no piloto automático ali. Com certeza. Porra, entendeu? E aí dentro disso, velho, tipo, é incurável, de onde surgiu, pra mim, foi Deus que colocou ali pra falar, velho, toma jeito, minha casa é pra lá, você vai ter que vir na dor. E aí eu comecei minha São Silvestre pra minha redenção, cara. E como que eu vou... Eu acho que a coisa mais valiosa que eu ganhei da doença foi a possibilidade de me conectar com Cristo. Não com uma igreja em si, porque eu vou... Algo maior. Eu vou em outras também, eu vou bola de neve, eu vou... Mas conseguir ter essa relação com Cristo me trouxe uma força que eu não imaginava que eu ia ter. E aí foram 2 momentos. Eu sei que você tem uma pergunta aí, mas só para pausar. Tem a ver. Quando eu me converti, eu tive uma cura, cara. Porque eu tinha feito, fiz tirou o líquido. Aí a gente viajava e tal, a gente foi pra Disney comemorar. Porque eu queria ir pra um lugar que eu me desconectasse, velho, do tratamento e tudo. Voltei, vou voltar a trabalhar 6 meses em casa.
comprei um Play 4 quando fui afastado ali. Foi aquilo que todo mundo quer. Nossa, 6 meses doente, mas, nossa, véio, vou descansar, vou dormir até tarde. Só que chega uma hora que você, puta, você precisa fazer alguma coisa. Aí, não, quero voltar, preciso voltar. Aí voltei. Trabalhei 2 dias. Era na Vila Olímpia o escritório. Aí fui na segunda, comecei a me reintegrar, fui na terça. Na quarta-feira, acordei já com aquela preguiça costumeira, que eu durmo tarde. Eu acordei, Marcelo, passei a mão na cabeça assim, ó. Minha mão tava cheia de pus. Eu tive uma infecção, não sei se foi da outra cirurgia, imagino que não, mas tive. Talvez de balançar a cabeça nos brinquedos da Disney lá. Mas eu falei com o médico antes de ir. Me avaliou e falou, pode ir? Lá eu tive um problema que minha cara inchou, mas eu acho que foi uma alergia ao consumo excessivo de energético. Eu comprava aqueles Monster grandão, tomava um todo dia de manhã, velho. Aí A minha gente não cara sabe ficou... também como o organismo fica e a literatura vai até certo ponto também, porque ela, né? Aí voltei, acordei, passei a mão, saiu pus, assim. Aí liguei pro cara que era meu chefe na época e falei, ó, eu vou ter que dar uma passadinha no hospital, porque a minha cicatriz é aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Daqui, aqui, ó. Uhum. Ele pega uma serra e corta, tira o osso. E aí ele... Faz o que tem que fazer. Falei, ó, tô indo lá. Eu acho que vai só tirar o pus aqui, jogar uma água oxigenada, dar 2 pontinhos e já vou pra aí. Aí fui pro hospital, aí na época minha esposa, não, eu vou com você. Aí a gente foi pra lá, aí por acaso, a médica que tava lá e nos atendeu era amiga da irmã dela, cara. Tipo, de adolescência. Ela, ó, Ralph, eu não acho que vai ser como você tá esperando. Tipo, dar 2 pontinhos, tirar o pus, é isso. Daí tá com uma cara de uma limpeza cirúrgica, entender essa inflamação. Você pode ter que fazer uma cirurgia. Aí vai, internou, tirou o osso, tinha pus no osso, aí não pôde colocar o osso de volta. Fiquei 1 ano sem essa calota, porque teve que jogar fora. 1 ano esperando uma prótese, o convênio aprovar a prótese. Aí foi uma batalha, foi 1 ano, cara. 1 ano que eu não tinha esteco aqui. Se quiser pôr a foto, é essa aqui, ó. E aí, 1 ano, velho. Tomei uma vez sem querer, velho. Cruzei com uma pessoa, fez assim, e eu fiz assim. Bateu aqui, ó. Cara, eu vi estrela, assim, ó. Eu fiquei. Porque você tem uma camada desse tamanho, assim, ó. Que protege o seu cérebro. E aí. Bateu, só que a pancada, velho, ela pegou o cérebro, velho. Então deu uma. Aí todo mundo. A gente tava comendo uma pizza na casa dos pais da minha ex-esposa. Ela virou na cadeira assim e eu tava fazendo carinho no Tobias, que era o Bulldoguinho. E eu voltei, aí cruzou assim. Tá. Ela, meu Deus do céu, eu matei ele. Aí eu voltei e. Aí depois disso, colocou a cirurgia pra pôr a prótese. Depois da cirurgia pra pôr a prótese, cresceu 1 pontinho, cresceu, sei lá, velho, 3 milímetros. Só que é pequeno, só que pra quem tem um câncer, velho, é sinal de que tá vivo e tentando crescer. Porque o câncer, ele é um desequilíbrio no seu sistema, ele começa a gerar células e não para. E aí ele gera, tipo, como se ele fosse imortal. Ele vai gerando células e aquilo vai crescendo e atrapalha o funcionamento de algum outro órgão do seu corpo. E isso mata a pessoa. E quando descobre tarde, essa célula às vezes viaja pelo seu sistema sanguíneo e se aloca em algum outro lugar e cresce lá também, que é a metástase. Então a loteria é porque eu não tenho esse risco. Então eu não faço um exame que chama PET scan, só faço ressonância magnética cada 3 meses. Aí fui para uma mesa de cirurgia de novo para remover, porque dava para alcançar esse pontinho. Eram 2, bem pequenos. Ele conseguiu tirar um, ficou um outro. Aí afastou de novo, mais 1 ano. Passar por perícia de INSS, cara. Eu já acompanhei na Terrível, época da minha terrível. mãe, Ouvi de um. Eu sei que é o trabalho do cara, porque infelizmente tem muita gente que tenta burlar. Mas, velho,
Eu tava na tarja preta ali, tipo, eu tava exposto, cara, indo lá pra pedir um recurso que é um direito meu. Aí o cara, eu tava com catéter de... Não é porticate, porticate é o que eu tenho no peito aqui. Era catéter de pique, acho que é o nome. É, Ele fica pra fora. que vai lá para o Ah, antibiótico entrar é, mais que eu no tava fazendo home care. Então, aquele fluxo depois que eu mais. tive essa infecção, eu tive que ficar 40 dias em home care. Então, eu parei a quimioterapia pra tratar a infecção pra voltar. E aí eu fui dar entrada porque eu precisava, porque a minha período do afastamento ia esgotar. Uhum. Fui lá pra renovar. Meu, o cara falou pra mim que eu tava mentindo. Você tá mentindo, velho. Você não tem nada. Você não quer trabalhar. Falei, doutor, se você me permite explicar, se você olhar no sistema, você vai ver que eu já estava afastado em função de um tratamento quimioterápico. Eu vi aqui, então como que eu tô mentindo? Você falou que tá fazendo e agora falou que não tá porque tá tomando antibiótico. Falei, então, mas isso, peraí, isso não significa que eu pare, que eu não vou voltar. Eu pausei porque eu tô tomando antibiótico, eu não posso misturar. Aí, tipo, eu tô com catéter, ele tira a blusa aí que eu quero ver esse catéter. Aí tirei, mostrei, falei, ó, tá aqui, ó. Cirurgia, tá aqui o relatório de alta, tá aqui o relatório médico do AC Camargo, que isso não tem valor, assinatura de um oncologista. Tá aqui, ó, da primeira cirurgia, eu comecei a colocar na mesa dele, assim, ó, os laudos de ressonância, as altas de cirurgia, e aí o cara pegou as originais, não quis ficar com a cópia. Tá, você vai receber a informação aí até o final do dia, passa bem. Eu saí mal dali, tipo, eu lembro que eu saí, era no INSS da Lapa, morava ali perto. Já fui lá. Você veio de carro aqui? Não, não posso dirigir, eu tô, cirurgia tem nem um mês, eu vim de Uber. Ah, aí eu saí, do outro lado da rua tem escritório de advocacia, cara, primeira consulta grátis, fui lá, bati um papo. Aí a mulher falou, ó, mas me fez mal, cara, de um jeito, eu tive dor de cabeça aquele dia. É o que você falou do tato, né? E aí tem um ponto que você falou de ficar mal. Tem uma pergunta para ti. Você vive com essa informação de que, pô, não tem metástase, mas também é aquela coisa que você fala, cara, você mesmo disse, eu não tenho a noção do tempo. Então eu tô numa loteria inversa. E É. isso faz com que você enxergue a vida de uma outra forma. Mas o que que você faz hoje, mano? Quando bate o teu momento tarja preta? Porque todo mundo Eu tem. falo com E a não... Rai, Com ou sem? Quem é falo com Rai? a Rai, É a terapeuta? é a minha É a psicóloga. psicóloga. Rai, te amo. Quem nunca, né? Cara, me ajudou muito a numa transformação. Aí quando eu tava terminando a São Silvestre, pra mim, acho que ela nunca vai terminar. Acho que E eu pra acho que pra ninguém. você Pra também, ninguém, né, não, velho? E mano. eu tive um Nós vamos período ter várias e eu do tive um Tarja Preta período de São corrida Silvestre. também. Legal. Que eu, no meio da pandemia, cara, até a minha esposa na época precisou ficar afastada, trabalhando de casa. O médico deu um relatório pra ela levar lá porque eu era grupo de risco. Uhum. Eu não peguei Covid. Ela não Depois você pegou viveu o Covid, pode até crer. o divórcio. Depois que a gente divorciou, acho que um mês depois, ela voltou pro escritório e Nada por pegou. acaso. Voltou pro AP com Covid. Uhum. Eu não peguei. E aí o. Ela ficou lá, ficou 2 anos em casa. Eu fiquei 3 afastado. Aí você vê, né, os amigos prosperando, escrevendo livro, gente alçando, né? Mano, Mas isso de forma material. Porque material se a gente olhar para tudo que você venceu, quantos tarja preta São Silvestre você viveu, malandro? pra caramba, velho. É. Ó, primeira. Depois que você aceita. Nossa, desafinei. Você consegue melhorar aqui pra não ficar aquela voz de adolescente que fala assim, ó. Milagre, né? Ah! Pré-adolescente. Aí, cara, eu aceitei, essa é a minha nova realidade. Só que lembra que eu te falei que eu era workaholic. Aí você pega teu crachá, entrega, pega teu celular da empresa e desliga. E o laptop ficou lá, você manda devolver, você não vai poder trabalhar. E aí quem é o Ralph? Aí eu precisava me conhecer, porque eu tinha um egocentrismo, alter ego, alguma coisa assim. E eu achava que eu era alguém pelo que eu fazia. E não por quem eu sou.
E aí, tipo assim, eu tinha uma carreira legal. Tipo, eu trabalhei na Cacau Show, velho, quase 7 anos. Eu saí do Bradesco porque eu não acreditava no que eu vendia. Não que seja um lugar ruim de se trabalhar, um lugar, você estudou lá, velho, uma Sim, sou muito infraestrutura grato maravilhosa. ao Seus lugar. filhos estudam lá? Não. Cara, tipo assim, foi uma grande Não porque eu não base. consegui colocar, porque pra mim, porra, seria uma baita de... Eu até tentei. Ontem, Não adendo rolou. rápido, eu fui visitar um cliente da empresa que eu trabalho, e aí dali eu passei no Carrefour que tem em Osasco, que fui olhar a Páscoa e tal, como que tá acontecendo, e aí eu comi no McDonald's que tem ali, velho, eu tava sentado assim, com o lanche, tinha uns menininhos de quarta série correndo com a roupa da fundação, aí ele sentou na minha frente, Nostalgia, né? vocês estudam em qual unidade? Aí ele falou lá, da onde tinha o tanque de areia, lá de baixo. Sei. Aí eu, fulana de tal ainda trabalha lá, velho? Trabalha. Que é a Naoko. A Naoko é a Odila. A Odila. Eles, ó, a Odila tá A lá Odila eu conheço, ela também. tem uma conexão muito forte com uma tia minha que trabalhou lá há anos. Inclusive, quando eu fui ver a questão dos meninos estudarem lá, eu troquei ideia com ela. É. É, Que pena que não deu certo, que é uma é, escola maravilhosa, sem cara. dúvida. Sou muito grato lá, aprendi muito e sempre falo muito bem, e inclusive desse olhar também de oportunidade, né? Porque, porra, a gente. Essa semana, cara, o Joca e o Samuca estavam me perguntando, papai, como é que era o lanche na sua escola? E aí você vai puxando na memória, eu falei, cara, às vezes o lanche era melhor do que eu boto no café da manhã pra eles de vez em quando, entendeu? Era pão Pô, com pão com queijo e peito de presunto, queijo de peru, você lembra? peru, Era um torrone, negócio. às vezes, que a galera fazia guerrinha de Milk torrone, Bar, velho. lembra? Tinha os Cara, negócios. não, mas eu não tenho que. Assim, eu tenho uma gratidão. Só que, cara, eu não gostava de E tá trabalhar tudo naquilo. Aí bem, tá tudo saí, bem. Tá tudo fui bem. alçar o meu caminho e acabou dando certo. Cara, eu entrei, tipo, eu trabalhei numa. Eu fui estagiar. Então, tipo, eu recebi uma promoção para gerente de posto de atendimento bancário e, ao mesmo tempo, eu consegui um estágio. Eu tava nos últimos 6 meses de faculdade. Cara, ia ganhar R$ 500. E era uma agência pequena, eu atendi o Greenpeace. E aí era estágio, velho. Eu falei, é a minha oportunidade. Eu tinha já não aproveitado outras oportunidades durante a faculdade. É minha última chance, talvez. Senão eu vou ter que começar outra facu. Pra ter uma. E assim, eu entrei em publicidade, migrei para marketing de produtos e agora eu trabalho com trade marketing. Mas isso não é mais quem eu sou. Eu sou o Ralph, E quando cara. você percebeu E eu não isso? tô O falando que de você trabalho. fez pra desconstruir esse crachá e Então, reconstruir? foi Porque você de. tava no meio do Eu, furacão. cara, foi tipo assim. Eu precisei me conhecer. Então, quando eu tirei tudo isso, sobrou o Ralph. Aí é um exercício de você se conhecer. Quem é você? Eu tive essa experiência, eu visitei um templo budista, que é Zen. Famoso aqui na região de São Paulo, que é aquele de Cotia, que é o Templo Zulai. Eu tinha um grande amigo, Já fiz um curso de já meditação lá, nunca eu senti fiz um tanta retiro, dor na cara. coluna igual aquele Eu dia. fiz um retiro lá e aí eu acabei pegando Meu uma amizade com alguns monges. Aham. E aí tinha um colega meu e a gente perdeu o contato e ele ia comigo. E aí uma vez a gente foi lá e a gente bateu um papo com uma monja lá. E ela falou que eles têm um projeto social que eles ajudam uma favela lá, tipo uma comunidade perto, não sei o que do chiclete. Ele falou assim, pô, eu posso ajudar, eu sou faixa preta em Hapkido, dou aula de inglês. Aí, tipo, essa foi a primeira vez que eu pensei quem é o Ralph. Eu já trabalhava, tipo, não tava doente. O que eu posso ajudar? O que eu tenho pra oferecer? Tirar meu trabalho e meu diploma. Eu não tinha nada, velho. O que eu posso oferecer? Nada. Posso ajudar financeiramente. É importante? É. Mas não é só sobre isso. E aí ali eu comecei a entender pequenas coisas e valores. E o Ralph é um cara engraçado, querido, chato às vezes, repetitivo, tem tique, dorme tarde. Eu comecei a olhar as coisas que fazem a composição de quem é o Ralph. E só que eu ainda tinha um lance, e eu não tô desmerecendo. Eu vivi um casamento, cara, muito bom.
E a gente era muito parceiro. A gente perde a distância porque quando acaba, não dá. Tem que ser Tipo, assim, né? mas a gente se respeita muito. Legal. E aí, e foi consenso também. Tipo, ela tava sufocada ali, presa num cara que tava, velho, tipo, saindo de uma tarja preta pra uma São Silvestre. Eu tava correndo a São Silvestre, mas ainda tomava uma tarja preta quando parava pra pegar água. E aí, cara, tipo, eu fui colocando os quadradinhos assim, quem que é o Ralph? Fui me montando. Só que esse Ralph que eu construí, ele ainda tinha um pouco de apego ao passado. Que era assim, o Ralph quando trabalhava, cara, se você quiser, você coloca, não é algo pra mim é importante, tá? Mas, por exemplo, eu entrei lá na Cacau, eu era um assistente, velho, júnior. E eu saí de lá gerente de produtos. Eu fui o primeiro assistente a ir pra Bélgica, cara, com o Alexandre, que é o dono. Fazer um curso lá, um workshop com franqueado, outros colaboradores. Mas eu fui o primeiro assistente que foi. Eu virei analista, eu fui pra China, cara. Fui 6 vezes. China, Hong Kong. Então, assim, eu tive oportunidades lá dentro que me moldaram. E eu falava muito isso. Eu vendia o que eu era ainda. Então, eu tirei o crachá, mas eu era o Ralph que ainda olhava o que eu fazia. E eu era casado com uma pessoa maravilhosa, bonita, simpática, gentil, inteligente, de uma família boa, correta. E e fui vivendo assim. Eu criei um vínculo ou uma dependência que eu acho que pode ter sido um pouco do que acabou sobrecarregando a minha ex-esposa e acabou, por final, gerando um divórcio, que eu comecei a atrelar que a minha felicidade estava linkada ao amor que eu sentia por ela. E quando aquilo acabou sufocando e ela propôs o divórcio, aí eu precisei saber quem é o Ralph sozinho. Obrigado. E aí eu tive que aprender a gostar da minha companhia. E aí você falou que você é divorciado, você deve ter passado por isso. Você precisa aprender a gostar de você. Sim. Não me tornei uma pessoa solitária. Só que a opinião alheia passou a não fazer mais importância pra mim. Então, por exemplo, eu fui num cinema sozinho pela primeira vez. Eu fiz uma viagem só. Cara, eu viajava muito com ela. Pra fora, fazer mochilão. Nada de luxo, sempre mochilão, velho. Mochilão nas costas, caminho de Santiago, Chile, Peru. A gente foi pra Patagônia 2 vezes. Ficamos em um hostel que era numa casinha na árvore, cara. Tipo em Pucón, no Chile. Aí, cara, falei, velho, a vida continua pra mim. Acabou. Foi fácil? Não foi. Foi um processo. Quem fala que é fácil, na Não verdade, é. não viveu, né? Não. Eu sempre costumei dizer que era uma baita, ainda é, algumas vezes, uma desconstrução para você construir algo novo. De E novo. eu me identifico muito contigo, porque quando eu comecei a viver esse processo de transformação pessoal e tudo mais, muito mais enfatizado ali nessa jornada, o Tarja Preta, esses momentos de dificuldade e a São Silvestre de superação, uma das perguntas que parecem mais simples, mas a mais complexa para eu responder foi: o que eu gosto de fazer, velho? Entende? E eu tenho uma listinha que, inclusive, está no livro, e hoje na mentoria que eu tenho lá com algumas pessoas, um dos primeiros encontros eu passo essa lista. E, cara, a lista é assim: o que eu gosto? O que eu quero? O Anota aí, que Rai. eu não gosto? Entende? E assim, são perguntas, cara. Eu tenho um bloco de notas que eu comecei a construir isso, e a questão da escrita que você falou, ela é muito importante porque me ajudou a elaborar muita coisa. Eu escrevo desde 2019. E não só para o livro, mas para eu me entender. Por quê? Eu volto em 2019, 2020, 2021. Eu lembro no meu período lá de divórcio, tem uma anotação minha que é assim, ó. Esse período do ano, eu só fiz o que tinha que fazer para sobreviver. Ponto. Outra, que é a página 3 ou 4 do primeiro capítulo do livro, que eu narro num dia 25 de abril, falando assim: olha, estão começando a vir pensamentos de deixar tudo por aqui. Isso não pode acontecer. Eu já Tenho tive isso. 2 filhos de 4, 5 anos, mano. Eu já tive isso. Cara, E foi um momento marcante, cara, porque foi depois do divórcio. Cara, quando você não aceita, eu aceitei.
E acabei me batizando nesse período também. Foi quando Deus concretizou o chamado e tal. Só que me assustou uma vez. A gente falou do divórcio. Não aceitei da forma mais madura no começo. Cara, fiquei mal, velho. Não é algo que você espera. Não. E aí. Eu fiquei no AP uma semana ainda. Dormindo em outro quarto. E ela voltou a trabalhar pro escritório. Pandemia já tava começando, as vacinas já tava vacinado também. E aí eu me peguei num pensamento. Porque quando a mudança vem, você tem que aceitar, cara. E se você tá em frente a um divórcio, tem que sair. Não dá pra falar, acabou e continuar morando junto. E aí, assim. Senão não acabou, né? Aí, tipo, num dia eu tava no AP, cara, e frágil. Quando você tá frágil, a mente, a energia pra se conectar com o que não deve, velho, aí tinha que começar de novo, aprender a gostar de mim, mas aí, velho, desculpa, gente. Vitimização. Total. Eu comecei a me vitimizar. Total. Pô, velho. Ô, Ralph. Você não tem nem 40, um câncer, incurável, Eu te entendo. afastado, ganhando, sei lá, velho, um quarto INSS. do seu trabalho no INSS. E agora divórcio, velho. E aí esses pensamentos eram frequentes. E ali eu tava muito frágil, velho. Porque é como se eu tivesse perdido meu alicerce. E olha que louco, foi a primeira vez que você pensou em deixar tudo por aqui? Foi? E olha que louco, você viveu Primeira e única. um câncer no cérebro, sabe? Cara, talvez talvez não, isso aí não cura, você vai viver com isso, não sei se você já tinha essa informação ou não, você perdeu o crachá, que era um baita apego também, e aqui a gente falou muito Eu deixei o budismo. o budismo e tudo mais, e a hora que vem um luto, que é o apego que a gente tem pelas outras pessoas, e eu tô te falando isso de uma posição que eu tenho autoridade também, porque eu vivi a mesma coisa. É onde vem esses pensamentos e quanto isso aumenta mais essa nossa ida para o papel de vítima. Porque você falou aqui da tua terapeuta, eu lembro de entrar em sessões com a Vera, e falar assim, ô Vera, eu tô naquele modelo, não com essa voz, claro, porque a voz era muito mais embargada, né, de vítima e tudo mais. Cara, eu tô naquele, mano, padrão de vítima total, não consigo sair. Eu sabia disso, mas eu também precisei viver um processo. E tem algo que eu reforço, Ralf, eu não tenho dúvida que você pensa da mesma forma, que ali, quando a gente chega nesse momento, a gente tem que pedir ajuda, e ajuda profissional, porque essa história não é brincadeira, irmão. Não tem vergonha nenhuma. Nenhuma, Porque, mano. cara, vamos lá. Lembra que eu te falei no começo, a parte psicológica, quando você tá no hospital? Eu tive uma experiência a trabalho, velho, por uma campanha de Outubro Rosa, e eu fui conhecer o Hospital de Barretos, Aham. que hoje chama Hospital do Amor. Era Hospital do Câncer de Barretos. Os caras tiraram a palavra câncer, porque ela tem um peso. Colocaram Hospital do Amor. E lá eu vi, velho, o que é um trabalho na mente do paciente. Eu Velho, conheço a jornada do AC Camargo, de paciente. Eu já fiz um mapeamento lá, quando você fala, a pessoa entra, o cuidado que tem que ter. e cara, tudo. nesse do de Barretos, eu fui na ala infantil, velho. Você não tem como não chorar. Você vê, cara, Imagina. E depois eu fui ter um câncer, né? Tipo, não tinha a menor ideia que eu ia passar por isso. Mas eu lembro que a gente entrou num andar lá, que é onde fica a máquina de ressonância. Não sei se você já fez. É um exame barulhento, cara. Uhum. E as crianças têm medo de entrar. E eles transformaram aquilo numa ala Fala. espacial. A criança entra como se ela estivesse entrando numa nave espacial. Pra ela não ter medo. Então é a mente, cara. O câncer de mama, aonde o cara falou, você quer ver como que é o exame? Aí eu vi lá o storytelling que eles criaram. Tipo, você pega um tablet e escolhe. Você quer fazer na floresta, no mar, no deserto. Aí eu coloquei na floresta. A hora que eu entrei na sala, velho, tava tudo projetado, assim, mato. Cheiro de mato, barulho. É o cuidado, né? Pra você tirar a cabeça do exame. A máquina faz você olhar pro lado, pra você ver aquilo e não ficar concentrado aqui. Porque essa cultura, independente da tecnologia ou não está disseminada em todos os lugares, inclusive no INSS. Será que a gente Exato, não né? teria menos fraude, mano? Não sei. Porque ali, tipo, ó, Entendeu? por exemplo, você pegou o assunto de novo, mas, cara, eu saí dali arrasado, velho. Eu sei do meu direito.
cara, se ele me afastasse, eu ia entrar na justiça, eu ia ganhar. E eu provavelmente ia ganhar alguma coisa por danos morais, pela forma como eu fui tratado. Só que assim, a minha palavra conta do cara. Só que o advogado e a justiça, ela tende pro lado do paciente. Um dos poucos momentos para dizer que a justiça funciona é quando você é paciente. Mas você tem que ser paciente, porque tudo é um rolo, demora e vai, não dá. Cara, eu tenho que renovar minha carta todo ano. Que a perícia do Detran precisa saber se eu tô bem para dirigir. Porque é uma doença que eu posso. Mas até aí eu acho que até faz sentido. No histórico deles. É pra te proteger também. Tipo assim, no histórico deles, tipo, o cara fala. Eu fui quarta-feira, eu saí do. Não, quarta não, quinta. Não, fui ontem. Ontem foi sexta. Eu saí da reunião que eu fui fazer na matriz do Carrefour. Fui lá no Poupa Tempo, ali do Shopping União de Osasco. Tem um Poupa Tempo lá embaixo. Eu tinha que voltar lá para entregar um relatório médico que o médico lá me pediu. Aí eu voltei, entreguei, ele, ó, tá aprovado, já vai sair a carteira nova aí para você, só que você vai ter que renovar com a gente todo ano, porque, Ralf, você tem sorte. Você é talvez a única pessoa que eu conheci de um astrocitoma bem. Porque geralmente quem tem isso, cara, Você já pensou em gerar conteúdo? Já, Sobre eu como quero escrever. Eu tenho um nome Conta comigo, mano. O eu livro tenho posso te ajudar. uma ideia de um nome de um livro aí. Eu te ajudo. Você não põe aqui, mas eu vou te falar o nome. Demorou. Eu quero escrever sobreviver o câncer. E aí eu quero contar as histórias e passar uma mensagem cara, de aceitação. Total. Que é tipo assim, aceita que dói menos. Não só isso, porque isso sim, mas o livro ele tem um poder de ajudar a gente, e isso era algo que eu tinha muito forte com o meu, de enxergar o mundo de forma diferente. E não tenha dúvida que existem poucas pessoas, uma estatística muito pequena, que enxergam o mundo hoje da forma que você enxerga. Você passa por uma experiência de... O teu diagnóstico é diferente Tipo, da lógica. Entende? Um dia antes da minha primeira cirurgia, porque tem cirurgias, cara, que você vai fazer, e o cara fala assim, velho, risco baixo, 10% de chance de dar ruim. Cara, tipo, 30% de chance, 70% de chance de sucesso. Ali não, era 50-50. Eu podia morrer. Então o cara falou, velho, ou você vive ou você morre nessa cirurgia. E hoje você acredita que é a ciência, é a mão do médico ou é algo a mais do que tudo isso? Cara, acho que é Deus. Por isso que eu te falo, eu sou grato. Eu falo que eu fui abençoado com câncer porque isso me permitiu um contato real com algo maior. E Na minha parte, aos 33, 32. E normalmente as pessoas vão viver isso com quantos anos, estatisticamente falando? 60, 70? Tem pessoas que nascem, se mantêm, tem pessoas que entram no processo. Não, até o próprio câncer, eu estou dizendo, estatisticamente, porque É uma doença de gente mais velha. E eu falava, gente... É uma aprovação, né? E Marcelo, por respeito a pessoas que eu conheci, que tentaram, que lutaram, que pegaram o meu discurso e vou enfrentar e que não conseguiram, porque não... Cara, cada caso é um caso. Eu não posso falar que a minha forma de encarar vai funcionar para todo mundo. Total. Por isso que eu peço essa licença. Para mim funcionou. Sim. E se eu não tivesse aceitado, ia ter sido pior. E muita gente não foi. E a primeira vez que eu fui fazer uma ressonância no AC Camargo, eu vivi duas coisas ali. Eu gostava de fazer... Antigamente eles faziam ressonância de madrugada. Então eu ia às 1h lá fazer. Saía de lá e ia para uma padaria que tinha na Leopoldina, que faliu na pandemia, que era 24 horas, ia lá comer um pão com carne e tomar um suco. Antes de voltar para casa, jogava videogame e ia dormir 3, 4 da manhã. E eu tava lá num lugar e tinha uma criança que perdeu essa parte da cara inteira. E eu comecei a conversar com a mãe, ela falou, olha, meu filho tem um câncer que só existe em 2 pessoas no mundo que tem. E eu não tinha dinheiro para poder tratar. E aí, no hospital, não sabia o que fazer, ele ia perder o olho, porque tava, tipo, pegando a cara dele. E um médico falou pra mim assim, ó, se você autorizar, eu quero estudar teu filho. Eu coloco ele numa ambulância em 30 minutos. Aí ela topou, ele colocou, fez as cirurgias que tinham que fazer, não deu pra salvar o olho, ele
Essa parte do rosto dele inteira era uma cicatriz. E o menino ali, velho, tipo, arrumadinho, como um adolescente. E a mãe contando, mesmo tendo perdido metade do rosto, a felicidade dela por ter conseguido o tratamento, a felicidade dela por permitir ele fazer um acompanhamento no AC Camargo. Ponto 1. 2. Fui fazer a ressonância. Tô lá na fila esperando me chamar, tinha um rapaz de bermuda à noite, tava frio, chinelo. Puxei assunto, ele tava acompanhando a esposa que ia fazer. Ela teve um câncer de mama, descobriu tarde, e é um câncer que tem cura, velho. Tem que ir fazer o exame. As pessoas descobrem tarde, por isso que morre, velho. Ela descobriu tarde. E ela ficou esperando conseguir fazer no AC Camargo, porque existe algum trabalho filantrópico lá que permite algumas pessoas fazer um tratamento grátis. E eles ficaram tentando, e ela conseguiu. Só que nessa espera que é longa, ela teve uma metástase que gerou um câncer no pulmão. Saiu da mama e foi pro pulmão. E o cara era grato por estar lá. Eu falava, gente, eu tô aqui porque o meu convênio banca. Eu escolhi vir aqui. Eu tenho que ser grato pela vida, pelas coisas. E respeitar quem tá lá na luta e não deixar de lutar e de pensar que vai dar certo, isso me move. Você fala assim, Ralf, você faz planos para quando você tiver 60 anos? Faço, velho. Sou filho de um bancário, aprendi a guardar dinheiro, eu guardo dinheiro, mas eu ajudo, eu guardo e gasto. Eu viajo, eu fui pro Japão agora no final do ano, eu aprendi a gostar de mim. Primeira viagem, Itália, fui sozinho, eu ia para Israel, velho. Tava tudo certinho. E eu gosto de fazer o roteiro, fechar tudo. Eu fiz o roteiro, velho. Eu ia me rebatizar lá no Rio Jordão. Legal. Cara, eu tinha fechado tudo. Aqui do Brasil, comprei a passagem, comprei o hotel em Tel Aviv. Eu ia viajar num domingo, a guerra começou da sexta pro sábado, na madrugada. Aí eu acordei no sábado, tipo, meu voo era meio-dia no domingo. Eu acordei lá em Campinas, acordei, mala tava pronta. Eu ia fechar a mala, ir pra casa dos meus pais, dormir lá, no dia seguinte ia pegar o voo. Meio-dia, ia ter que estar lá umas 9 em Guarulhos. Acordei, velho, tipo, não dá pra ir. Aí a companhia aérea falou, ó, você pode trocar qualquer lugar na União Europeia. Aí eu tinha 3 países na cabeça que eu tinha vontade de conhecer. Itália, mas estava no banho-maria porque eu estava no processo da cidadania italiana. Eu já tinha, mas não tinha o passaporte. Eu queria ir com o passaporte. Aí tinha a Alemanha e o Japão. E a Finlândia, que é um outro que eu tenho vontade de conhecer, ainda não tive essa oportunidade. E aí, tipo, fiquei pensando, falei, puta, a Itália tá mais estruturado. Ah, vou sem o passaporte italiano. Hoje eu tenho, eu consegui. E aí eu fui, velho. Refiz a rota em uma semana. Fiquei em hostel cápsula, que você entra numa caixinha pra você dormir. E fui sozinho, velho. E curti pra caramba. Conheci gente, conheci um casal lá de Recife, que tava em lua de mel. Fiquei amigo dele e da esposa, tiveram filho agora. Aí no outro ano fui pra Alemanha. Tipo, fui riscando, cara. Tipo, e aí ano passado eu realizei um sonho, tipo, que era conhecer o Japão, velho. Aí fui sozinho. Só que aí eu tava mais preguiçoso pra organizar. Aí eu comprei um pacote. Que foi super legal, tipo, conheci gente. E nesses momentos que você tá sozinho e você gosta da sua companhia, é quando você começa a entender que foi quando, tipo, fazer essa primeira viagem pra Itália me mostrou, Ralf, você tá bem com você mesmo. Você gosta de estar com você, a sua companhia é legal. Você aprendeu a desfrutar disso. Então eu não tenho problema de almoçar sozinho, de ir no cinema e sentar sozinho. Eu fui num show ontem que teve no Allianz Parque. Eu fui sozinho, velho. Eu sentei, eu vi 2 bandas, cara, eu vi uma muito nostálgica de adolescência, que é o My Chemical Romance, e eu vi o The Hives, velho, que é uma banda que eu adoro. E, puta, eu curti pra cacete. Aí meu barbeiro tava lá também, só que ele tava na pista, eu fiquei, como eu tô mais velho,
Aí, tipo, Ficou na eu cadeirinha. pego a arquibancada inferior, porque aí você curte o show, cansou 60. E eu fui sozinho, velho. E tipo, porra, da hora, legal. Você encontra alguém. Aí na hora de ir embora, eu dei uma carona pra ele até o carro dele que tava em Oz. E parei comer um cachorro quente com ele, tipo. Mas aí tem um ponto para você refletir, tá? Não estou falando que é isso ou não. É, de como ajudar outras pessoas a enxergar a vida e a se conectar consigo mesmo, vivendo tudo isso que você viveu. Porque você viveu muita coisa aí que teoricamente é comum na vida das É, não sei pessoas como que você vai ao organizar isso tudo que eu redor. falei ali, Não, mas vai do tem jeito, muita vai do coisa, jeito que velho. tá. Mas o que eu tô te dizendo é, talvez você em algum momento aposentou o crachá, pegou de novo, colocou, mas o quanto tudo isso que você viveu também, eu tô te falando isso porque eu vivo refletindo sobre isso. Eu estar aqui com você hoje é totalmente diferente daquele crachá material que eu ainda vivo mas cara, é um negócio que a gente sente. Então, como ajudar outras pessoas a irem do Tarja Preta a São Silvestre, mas eu não vejo o teu público principal sendo quem vive de câncer hoje, com câncer hoje, ou já viveu. Eu vejo muito mais quem não tem. Porque eu, que não vivi essa doença na íntegra, eu tenho condição, sem dúvida nenhuma, de aprender muito com a tua visão de mundo. Porque não dá para eu me colocar lá no teu lugar, nem você no meu. Mas, cara, você enxerga a vida de uma forma totalmente diferente. Você dá valor É uma ao que é estatística. pequeno, a coisas. Tipo, eu tenho esse. Eu desenvolvi esse hábito de observar as Eu não pessoas. tenho dúvida. E a simplicidade me encanta. Então, tipo, você vê assim, ó, tava no Mac, vi as criancinhas lá com a camiseta da Fundação Bradesco. Pô, eu contei pra elas que eu estudei lá e tal. Mas no paralelo, velho, tinha um pai com a esposa e um filhinho pequeno. Tipo, o pai tava com uma calça de moletom, de chinelo, simples. Uma pessoa humilde, provavelmente. Só que extremamente feliz por estar ali, poder proporcionar ao filho comer um lanche, cara, que tem um brinquedinho. Total. E, cara, não é mais sobre ter posses, é sobre ser, fazer o que você pode. E aí você vê o pequeno, a importância que pequenas coisinhas fazem e impulsionam vidas afora. Porque às vezes quando você tá preso nessa questão do crachá e você se linka muito a quem você é ou o seu casamento vitrine, irmão, gente, vocês estão passando por isso? Sai do Instagram. Não fica olhando a vida perfeita alheia. Porque eu sofri nisso. Eu sofria, por exemplo, quando eu tirei o crachá no LinkedIn. De ver eu parado, afastado e o progresso, as pessoas compartilhando, eu fora daquilo. Quando eu voltei com um pensamento diferente. Eu sofro menos, mas eu ainda sofro porque eu sou uma pessoa comprometida. E humano. Não mais workaholic. Mas eu sou comprometido. Se eu tô lá, eu tenho que dar 100%. Uhum. Por que que eu não casei de novo? Por que que eu não namoro ninguém? Saí já com outras pessoas, mas cara, o meu... Não sei se eu vou viver uma vida sozinho, mas eu ainda não... A Rai fala E muito... quem disse que você tipo, tá sozinho, né? é, né? Tá Eu com tô com você, Deus. no mínimo com você. Não, no mínimo com Deus. Sim, sim, no mínimo com Mas Deus. assim... Isso é já, tipo, Tá, nem conta, a né? gente sabe que tá... Conta tanto que nem conta, entendeu? E aí, cara, tipo assim... eu não sei... Eu travo. Eu não sei se eu tô preparado E tá tudo bem. para assumir algo sério, porque eu sei que a doença interferiu e ela pode interferir. Uhum. Ah, tô aqui, tô te contando uma história de de vitória, Sim. da São Silvestre aqui, não, velho. De vez em quando rola uma tarja preta ainda. Tipo, tem momentos que eu preciso falar com a Rai e falar, velho, eu preciso falar com você. Ela, ó, eu tô sem agenda, mas vai mandando um áudio. E é uma pessoa que me ajudou muito nesse processo de... Porque aprendi a gostar de mim e fui morar lá em Campinas. Cara, Campinas é um lugar legal. Não, pelo menos aonde eu moro ali, eu moro em Barão Geraldo. É um subdistrito de Campinas, é onde fica a Unicamp. Tá bom? Cara, eu moro num lugar legal, bacana. Nunca me senti inseguro com relação a assalto, como eu me sentia quando eu morava em São Paulo.
eu demoro 15 minutos para chegar no trabalho, ou 10 se eu não pegar o semáforo fechado. Trabalho com o que eu gosto, saí de marketing de produtos, fui para uma nova função mais varejo, mas que me encantou. Tipo, é meio 360. Enxerga diferente, né? E ver como que funciona o mercado, e atender, e, cara, é legal. Mas você tem os perrengues do dia a dia lá. Ego, lidar com gente. Só que eu penso diferente, velho, no meu dia a dia. Eu saio de lá e a minha tendência é não levar pra casa a pressão. Às vezes você leva. Mas continuamos Só sendo que, humanos, né? O ser humano não é uma máquina que você configura e vai funcionar daquele jeito. Só que o meu aprendizado me leva hoje a ver o mundo de outras formas, ao ponto de eu me machucar menos. Que nem o trabalho é importante. Eu dependo do trabalho para viver? Eu dependo. Sim. Tenho minhas economias, por quê? Eu não Da sei. forma que você Eu não sei há quanto tempo eu ainda tenho. Total. E a morte não me assusta, velho. Tipo, um dos primeiros livros que eu li quando eu descobri que eu tava fazendo câncer é daquele guru que falam que é meio pilantra lá, o Osho, que tem o Ross Horse lá, mas é um livro que chama A Arte de Morrer. E aí eu fiz uma reflexão sobre a minha vida. Quando eu li esse livro, e foi um monge que me deu. E é louco que a morte é a única certeza que a gente tem mesmo. E a né? gente, cara, o porquê que é um negócio tão obscuro? É a única certeza, todo mundo. E aí. Conhece alguém que não morreu ainda? Entendeu? Que não passou por isso ou que não vai passar. Cara, Jesus Cristo veio aqui e morreu também, velho. Exato. Tipo, todo mundo vai. Cara, o ponto é, eu tenho uma fé de ir para um lugar melhor. sem dúvida. E eu não sei, né? eu não sei quando isso vai acontecer. Então, eu guardo dinheiro porque eu penso daqui 10 anos, daqui 30 anos. Eu tenho uma fé, e assim, a minha fé, ela me move. Tinha uma série na Netflix, que acho que é Heal, que fala sobre cura. E fala da importância da fé, mesmo que não seja uma fé cristã. Sim. Ter fé que vai dar certo faz o seu corpo Se transformar. trabalhar para que aquilo funcione. E eu, quando eu casei, cara, eu li um livro, eu me conectei a um livro, que é O Poder do Subconsciente. É um best-seller e tal. E Comprei ele ontem. Jura? Juro por Deus. Velho, Te mostra... eu comprei esse livro Nada em por acaso. 2016. Outra, Fernanda. Eu tava num processo... Esse cara venceu um câncer, o autor. Eu sei. Eu tava num processo, velho, a gente ia casar Mas e não comprar, tipo, ia comprar o AP. E aí eu vi o livro, eu entrei numa livraria Cultura com a minha ex, na época, minha noiva. E aquele livro, ele... Sabe quando você se conecta, cara, com algo? Falei, gente, vou... Pausa aqui, que tocou ali. Tocou o interfone. Não, segue. Tá, E aí, tipo, cara, eu me conectei com esse livro. Comprei e li. É. E aí tinha lá uma parte, você vai... Não quero te dar spoilers, mas já é uma parte pra você fazer esse exercício. Tá bom. Que ele fala assim, coisas que você quer muito de coração, escreve. Velho, eu queria casar no Tantra, que é um restaurante mongol que tinha na Granja Viana, cara, que é uma experiência, velho. Tipo, você pega, você monta em cubuca, o cara bota numa chapona lá, eu queria casar lá, velho. É. E aí tipo, eu escrevi lá, eu quero... E a gente tinha uma grana pra comprar um AP. Só que não era um AP onde a gente queria. E eu queria morar ali naquela região, no Alto da Lapa, Vila Anastácio, Lapa, tipo na região da Lapa. E eu li e escrevi. Eu vou casar no Tantra e eu vou morar num apartamento na Vila Anastácio, que é um subdistrito da Lapa. E, velho, eu casei Obrigado. no Tantra Obrigado. e eu comprei um AP à vista. Eu não tinha 100% do dinheiro e eu consegui, cara, comprar um AP lá com ela. E morei lá. Imagina. E, tipo, ali pra mim foi a primeira vez que eu vi um poder da mente e do corpo Total. agindo. Hoje eu conecto um pouco isso a algo Total. que tá Não acima tenho de dúvida. nós. Mas, velho, tipo assim, você acreditar... Qual que é a mensagem disso? Acredita que vai dar certo. Eu não vivo pensando que eu vou morrer. Eu vivo pensando que eu vou vencer. Eu vivo pensando que eu tenho mais tempo de vida. E eu tenho uma fé que em algum momento eu vou ser curado. Por quê?
já teve alteração do grau no começo e eu não assimilava as coisas. Quando eu fiz a minha última cirurgia, formou aquele líquido que colocou a foto. Aham. Eu ia fazer outra cirurgia. E aí, quando eu me converti a uma série de eventos e fatos e etc. Mas quando tudo concretizou em um momento final em que eu aceitei que o meu caminho era com a continuidade desse caminho era com Cristo, eu tava dormindo sentado, Marcelo, com uma faixa na cabeça para empurrar o líquido. E doía. E eu deitava, o líquido voltava. E quando eu aceitei, cara, eu acordei no dia seguinte. Eu ia fazer outra cirurgia, o Dr. Carlos Roel, que já tinha falado, você vai ter que operar de novo. Uhum. Não é legal, você já abriu uma vez com prótese, velho, pra quebrar essa prótese. Mas vamos ter que fazer, velho, pra descobrir de onde esse líquido sai. Cara, no meio disso, no paralelo, me converti. Acordei, dormi normal, acordei no dia seguinte, colado. Sem líquido e colado na. Enfim, a explicação aí que cada um aqui que estiver assistindo pode dar a sua, independente da crença ou não. Mano, a gente explodiu o nosso tempo aqui. Eu ficaria aqui aprendendo contigo, enxergando o mundo de forma diferente, mais algumas horas. Eu queria te dizer duas coisas. Primeiro, conta comigo se você quiser ajuda para esse projeto do livro, esse Não, projeto quero do sim, velho. conteúdo. Vamos trocar uma ideia. Esse eu vou tirar do papel, cara, Cara, porque eu consigo te ajudar. eu tive a Consigo te ajudar. oportunidade de em vida viver essa experiência e sobreviver a ela. Total. E eu acho que vale compartilhar alguns pensamentos no sentido de, não só de superação, mas de que a sua forma de não resistir pode te levar a São Silvestre. Mas não só o livro, tá? Não Pensa no geral, começa com o que tem. Ó, a tua experiência, a forma que você enxerga o mundo, ela é muito valiosa, principalmente para quem não viveu o que você viveu. Ninguém te prepara pra isso, velho. Entende? São socos que a vida te dá e Exato. Então essa é a primeira coisa se eu que não consigo. tivesse aceitado, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Eu não tenho nem dúvida. Entendeu? Primeira coisa, consigo te ajudar. A segunda coisa, vai estar sempre aberto aqui quando você quiser voltar. Quando tiver o livro, tiver algum outro projeto, por favor, se fizer sentido para ti, vem aqui para a gente ajudar a divulgar. E um último pedido, eu sei que você trouxe um livro ali, de forma, já falamos bastante de livro. Arrume sua cama. Ah, Esse livro aqui ele é muito legal. Ele é de um cara que era fuzileiro já naval, ouvi velho. falar, mas nunca li. Que é esse almirante William McRaven. Tá. E ele conta a história quando ele estava fazendo o treinamento, era um cadete para se tornar, que é o SEALs, O outro. que é o Homem-Han. Oh, sim. E aí ele fala os aprendizados durante essa fase dele. E, cara, você vai pirar nisso aqui, porque tem alguns ensinamentos, velho, que nem sempre o universo é justo. Que aí ele chama lá do biscoito de areia. Que aí, tipo, do nada o cara olha pra você e fala, vai lá, entra no mar, vai lá, nadar 2 km e voltar. Quando você terminar, eu quero que você se apresente coberto de areia. Boa. Cara, porra, velho, por que eu? Por que comigo? Tá aí, velho. Obrigado, acho que mano. É pra mim? É um presente. Obrigado, cara. Deixa uma dedicatória aqui na sequência. E um último pedido, mano. Deixa uma mensagem. A mensagem que você quiser, que tiver no teu coração. Olha pra câmera ali. E manda o que você quiser. Esse vale. Vale além do material. E nos bastidores eu te conto uma frase que eu ouvi da minha mãe minutos, horas antes dela Hoje é dia falecer. 7. Hoje é dia 7. Meu número de sorte. Eu adoro o número 7. Olha aí, mais uma conexão. Muito bom. Obrigado, Aí, ó. mano. Grava, fala aí o que você quiser Cara, pra gente. aceita que dói menos. Lutar contra o que a gente acha que é injusto do mundo só vai fazer ser mais difícil pra você. Tipo, ó, nem sempre tá no livro ali, mas nem sempre a vida vai ser justa. Nem sempre vai ser só São Silvestre, porque para correr uma São Silvestre você vai ter que treinar pesado, é cansativo. Uhum. Você vai ter que acordar cedo, você vai ter que batalhar. Sim, tem que fazer a tua E, parte. velho, faz sua parte. Pode dar certo, pode não dar certo, mas você vai ter muito mais chances
de conseguir chegar onde você precisa, e principalmente se for na luta contra uma doença que não é algo que você escolhe, é simplesmente imposto a você, porque ninguém soube me dizer o porquê eu tive um câncer. E aí, assim, velho, eu não fiz nada pra ter isso, eu não vou lutar contra isso. E muita gente faz isso, opta em não fazer nada e vai morrer, velho. Eu faço o que eu posso. E o que eu posso é estar com a cabeça no lugar. Boa. Total. E acho que essa é a mensagem, velho. Equilibra, a mente tem poderes. Tanto que o estresse, ele adoece a mente. A depressão é uma doença da mente. Total. Cada vez Que mais. tem que ser mais, né? olhada por um profissional. Total. Não é frescura. Procurar. Opa. Eu procurei. Está super esclarecido. Liga pra Raia aí, gente, pra vocês verem. Vamos deixar o contato. As nossas se ela conversas, quiser, né? Se ela quiser. Cara, ela não vai ter agenda, velho. Ela é imagino. muito boa, cara. E ela me ajuda de uma forma. Reconhecer Quando eu importante. tenho ainda alguns momentos de tarja preta, tipo, ela me coloca no lugar de novo. Da hora, mano. E eu acho que pra finalizar, velho, a tarja preta, ela vai existir. Sempre. Mesmo quando você chega na São Silvestre, eu pego copinhos pra tomar a tarja preta. E... Velho, é isso, mano. A vida é isso, é a experiência, cara. E eu falo, eu tive uma oportunidade e o livro lá da Arte de Morrer, ele fala assim, que só tem medo de morrer quem não viveu. Então, hoje, cada dia que nem tá aqui pra você é o meu agora, é o que eu tenho agora. Especial, pô, a gente tá o quê? 1h30 aqui falando? 1h35 pelo menos. Cara, 1h30 de bate-papo e dava pra ficar até mais, Dava, velho. opa. Porque é uma história, pra mim, sem querer ter um nível de arrogância, enfim. Mas, pô, é a minha história. Total. É o que eu vivi. E isso pra mim. E aí o que a Rai fala. Não você não tá se colocando numa posição superior quando você gosta de você. Quando você se valoriza. Então, tipo assim, hoje eu olho pra mim e eu costumo dizer, as pessoas sempre perguntam, né? Ô, velho, pô, foda, né? Como é que você tá? Eu tô na luta, velho, mas tô vencendo. É isso. Tipo, tem cura? Tem. O AC Camargo não tem. O AC Camargo me trata pra me curar? Não. Trata pra me manter vivo, mas Por isso que você precisa contar, mano. eu vivo na esperança de que vai surgir uma cura em algum momento. A E por que você pandemia, não pode ser o velho, primeiro? exato. Quem disse que você não A pode ser o pandemia, primeiro? ela alavancou isso. Total. Tipo, a Pfizer, aquela questão do RNA, ela desenvolveu parte do tratamento que eu faço hoje, que chama Avastin, que é um míssil teleguiado. Eu tomo um medicamento que caça a célula cancerígena. Só que ele não tem ainda eficácia para destruir todas. Aí o que ele faz? Ele pega, enfraquece, aí a quimioterapia entra com mais força, vai bater em tudo. Obrigado, mano. Eu que agradeço. Valeu mesmo, mano. Foi bacana. Quando que isso vai pro ar agora? É quinta-feira. O Fernando Quinta? vai trabalhar aí, vai deixar você... É difícil, né? Deixar você mais bonito e tal. Não precisa. Eu Não queria ter precisa. ido no barbeiro, mas não deu pra marcar, velho. Ele vai trabalhar nisso. E galera, você que acompanhou até aqui, como eu falei no início, sem dúvida nenhuma, essa conversa faz a gente refletir, faz a gente enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, se te tocou também, assim como tocou a mim esse papo, por favor, compartilhe esse episódio lá no grupo da família. Curte ele aí, se você tiver pelo YouTube ou pelo Spotify, porque isso ajuda a que esse conteúdo chegue em mais pessoas, enquanto o Ralph pensa como que ele vai gerar o conteúdo dele aí pro mundo. Eu fiz tá um bom? canal, velho. Valeu. Eu tive um canal do YouTube Tem que ativar ali. de ó. receita, Obrigado, velho. Abraço.